Todo dia pipocam nas manchetes novas denúncias de rombos milionários nos fundos de pensão. Somados, esses rombos já andam na casa dos bilhões de reais. Dinheiro da aposentadoria de milhares de trabalhadores que lutaram uma vida contribuindo para a previdência privada a fim de terem direito a uma velhice digna e confortável, que pode estar em risco. A CPI dos fundos de pensão, em atividade aqui na Câmara, já identificou que boa parte do rombo bilionário é fruto de dois fatores: manipulação irresponsável dos investimentos e má gestão. Agora, será que não tem corrupção braba aí no meio, não? E de onde virão os recursos para cobrir o rombo? Do bolso dos contribuintes? Será que não está na hora de apertar a fiscalização para evitar novos rombos na previdência privada? Vamos saber mais a esse respeito com o presidente da CPI, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que está aqui com a gente. Aqui eu quero agradecer desde logo pela gentileza de ter aceito o nosso convite, deputado. Eu fiz algumas perguntas aí, assim, queria ver se a gente ia respondendo aos poucos. Mas as denúncias sobre esses fundos não são de hoje. A gente, desde muito tempo que eu escuto. E eu não vejo nenhuma providência mais séria a respeito desse setor que é tão importante, tão estratégico para a vida de tanta gente. A maioria são pessoas humildes e tal, que têm ali sua previdênciazinha para garantir e não acontece nada. Você tocou num ponto essencial, inclusive justifica a existência da CPI, e aí na acepção da palavra, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI para investigar. Lógico que a CPI está construída sobre dois pilares: um propositivo, que é aperfeiçoar a legislação, inclusive com essas regras de fiscalização, e o outro, um pilar investigativo, porque a noção que se tem hoje é de que é realmente uma caixa preta que precisa ser revelada, porque a transparência é muito pouca, a fiscalização, quando existe, ainda é frágil, ainda é uma vulnerabilidade muito grande. Né? E aí reside essa sua pergunta num argumento muito forte para mostrar por que é tão frágil a fiscalização. Cabe hoje a Previc, que é um órgão de governo para fiscalizar a previdência complementar, como nós chamamos. Porém, ela não é dotada do status de agência reguladora. E esse provavelmente será um dos grandes temas ao encerrar da comissão, a sugestão para que elas tenham esse caráter de agência reguladora, porque os poderes para intervir no sistema são maiores. Não tem. Você tem uma fragilidade porque o diretor da Previc, por exemplo, é por nomeação direta do governo, ele não tem mandato, ou seja, fica à mercê, né, do bom humor do governante de plantão, também fica à mercê de interesses do governo ou algum tipo de pressão para que não avance sobre determinadas fiscalizações. Então, esse ponto inicial dos órgãos de fiscalização é essencial. Ao lado da Previc, que trata especificamente dos fundos de pensão, você tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que aí trata das relações de mercado, né, com as administradoras dos fundos, os gestores, como nós chamamos, as agências de risco, enfim. Então, esses dois polos... Quem pode levantar melhor essa questão dos investimentos, a que eu me referi aqui na Exato, abertura. A questão dos investimentos... Esses fundos, só para o telespectador entender, eles investem para poder... Investem muito. Para poder terem lucro e isso daí gerar mais recursos para os aposentados, que no futuro vão precisar desse dinheiro. Né? A CPI, ela investiga 4 fundos, os 4 grandes estatais federais. A Previ, que é do Banco do Brasil, que é a maior de todas, a Petros, que é da Petrobras, a Funcef, que é da Caixa Econômica, e a Postales, que é dos Correios, os carteiros. Desses 4, Paulo, nós estamos falando de um patrimônio de 350 bilhões de reais. E como você falou, todos investidos. Investidos em renda fixa, investidos em renda variável, em fundos de investimento, questões imobiliárias, e que
cumprem um papel, ou deveriam cumprir um papel importante, de contribuição para o desenvolvimento do país, apostando em obras logísticas, estruturantes para o país, mas o que nós temos visto é se perder em minúcias, em projetos que deram um retorno praticamente zero, e aí estão... Qual é o critério, deputado? E quem define os critérios para esses investimentos? Tão equivocados, vamos chamar de equivocados, para não usar uma expressão mais forte. A expressão mais forte, ela precisa ser usada porque ela existe realmente. Você tem exatamente, na ausência de critérios, você tem exatamente o caminho aberto para se fazer a má gestão, a gestão temerária e a gestão fraudulenta, que nós já conseguimos. Fraude, corrupção. Porque o que se investigou já até agora, nós estamos com 2 meses de investigação apenas, para você ter uma ideia, a Lava Jato, que é hoje a grande referência brasileira, tem 2 anos e meio para estar dando esses resultados, então nós estamos com 2 meses, mas já é possível perceber o mesmo modus operandi do mensalão e do petrolão aqui nos fundos de pensão. Quais sejam o aparelhamento das instituições, o tráfico de influência e o direcionamento dos negócios suspeitos que levaram a dar prejuízo. Só que dinheiro, ele só muda de canto. Para ter o prejuízo dos aposentados, alguém ganhou em cima desse prejuízo através de fraudes. E essa é a missão da CPI. Nós já sabemos quem perdeu: os aposentados, os pensionistas, as viúvas, os servidores que são beneficiários. Agora vamos para cima de quem ganhou em cima do prejuízo deles. Até aqui, deputado, já está para se pelo menos delinear de longe o que pode ser feito no sentido de tentar aprimorar, por exemplo, a fiscalização? Sim, eu vou lhe dar aqui um exemplo. Hoje tem uma regra que diz que os fundos de pensão só podem investir em empresas de capital aberto, porque em tese são dotados de maior transparência e controle. O que é que a legislação hoje tem permitido através de uma interpretação duvidosa da nossa parte, e é uma regra do Conselho Monetário Nacional, que empresas de capital fechado podem se transformar num fundo de investimento, às vezes cujo único objeto é a própria empresa, e aí é permitido ao fundo de pensão aportar não na empresa, mas no fundo de investimento. Aconteceu, por exemplo... É um investimento indireto, termina dando na mesma. Indireto, numa empresa de capital fechado, obscura, sem transparência e que, em regra, tem dado default, ou seja, tem dado retorno zero para os fundos de pensão. Vou lhe dar aqui 2 exemplos que estão na crista da onda. Desses casos exatamente como eu falei. A Sete Brasil, que virou quase um símbolo tá aí no olho da corrupção do furacão aí, da Lava Jato. Da Lava Jato, né? Sabe quanto foi o prejuízo da Sete Brasil para os fundos de pensão? 3 bilhões de reais. 3 bilhões da Petros, da FUNCEF em maior quantidade e da Previ em menor quantidade. Os 3 investiram nela? Os 3 investiram, foram alavancados. E aí é onde a gente tem, o receio, né, e a CPI pretende provar isso ao final, de que veio de cima, né, orientação, direcionamento de pessoas poderosas interessadas em investir num negócio que quem tinha por trás quem? Pedro Barusco, que estava saindo da Petrobras e está devolvendo 100 milhões de dólares. Então se tem na Sete Brasil, por exemplo, o dinheiro dos aposentados alavancando a empresa. E a própria empresa entrou contra seus ex-gestores, acusando de mais de 240 milhões de dólares de desvios em propina. Um outro exemplo, uma empresa chamada Engevix, que também está no olho do furacão, teve seus principais diretores presos pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Nesse, a FUNCEF, por exemplo, ela depositou 250 milhões de reais. Ou seja, nós estamos, na época do mensalão, se falava em desvios de milhões de reais. Na época do petrolão, a gente começou a ouvir falar nas centenas de milhões de reais. E agora, nos fundos de pensão, nós chegamos na era dos bilhões de reais. São déficits de 5 bi, 10 bi, 7 bi, que a gente pode falar mais sobre eles aí durante o transcorrer do programa. Deputado, só para a gente encerrar, que já me aviso que o nosso tempo está se esgotando. O que é possível fazer
para evitar que esse quadro se perpetue e se aprofunde ainda mais, diante do fato de que são instituições privadas, a Previdência é privada, uma legislação nova que possa interferir na gestão? É privada, mas com dinheiro público, porque a patrocinadora ela é estatal. Nesses casos, por exemplo, é o dinheiro dos Correios dos bancos, da Petrobras. Então, ela entra com um aporte de metade do capital, os servidores com a metade. E quando dá déficit, o problema é que o déficit também é dividido por igual. E o grande prejuízo hoje, Paulo, a gente não pode deixar de abordar esse tema, é que os servidores, os aposentados, vão ter que, ao invés de receber, desembolsar. Para cobrir o rombo? Os carteiros do Postales. Eles vão ter que cobrir o rombo? E os bancários, economiários da Caixa Econômica vão ter que cobrir com 50% do rombo. Rombo, como eu falei, que chegam a bilhões de reais, 5 bilhões no caso dos Correios, 10 bilhões no caso da Caixa Econômica. A CPI não vai propor nada no sentido de evitar que eles arquem com isso? Eles vão ter de pagar essa conta segundo a legislação atual, e uma das nossas propostas é criar um mecanismo que dilua no tempo, né, para que esse prazo, como são investimentos de longo prazo, não precisa com 3 anos de déficit, que a regra atual é essa. Com 3 anos de déficit, tem que se começar a fazer o equacionamento do fundo, né, do plano. E a gente vai tentar mudar essa regra para que não paguem a conta os aposentados da gestão fraudulenta que aconteceu. Volto a dizer, estão brincando com o futuro das pessoas e nós não podemos permitir isso, e a CPI não irá permitir. Não é uma CPI de governo, disputa de governo-oposição. Essa é uma CPI técnica e que vai gerar resultados. Deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, parabéns pelo trabalho. A gente quer continuar acompanhando esse tema que tem o interesse de muita gente por esse Brasil inteiro. Quando tiver novidades, volte aqui, que será sempre muito bem-vindo. Estaremos, sim, juntos, vai vir muita notícia por aí. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.